Eu queria começar nosso bate-papo lembrando de uma cena do filme na qual a Beth, ela está dentro de uma fábrica têxtil, e a fábrica têxtil muito barulhenta, e as funcionárias usando também aqueles tampões de ouvido, e ela lá alertando sobre o movimento trabalhador, o movimento operário dentro do período da ditadura. E eu pego essa cena porque eu queria refletir com você qual é a dificuldade e quais são os obstáculos de fazer um filme sobre a ditadura militar em um período em que uma parte da população brasileira não quer lembrar, não gosta da memória de lembrar, ou até mesmo nega que esses eventos aconteceram. É interessante isso, né? Porque uma das questões que o filme trata muito, e uma das questões quando a gente sai de um período assim de censura, né, de ditadura, de autoritarismo, é essa impossibilidade de falar e, ao mesmo tempo, a necessidade que a gente tem de falar, né? Então, assim, quando esses filmes da ditadura eles vão e voltam, né, com essa temática, é porque efetivamente a gente tem que falar sobre isso, sempre falar sobre isso, né? Essa pergunta só é interessante, que aquele momento o som abafa a voz delas, é um pouquinho a imagem desse momento, né? É legal você ter visto isso, é a primeira pessoa que vê nessa cena essa imagem, que é a imagem de todo o filme, que é a violência do silêncio, né? Do não poder falar, do não poder nem com seu próprio filho falar seu nome verdadeiro, né? Essa incomunicabilidade que a repressão, a ditadura, esses estruturas fascistas vão impondo a gente, né? Então, a base do filme é essa, né? Quer dizer, e também a importância, né? Não só desse filme, mas dos filmes que estão chegando aí, né? Ligados ao tema. Falaste, né, da repressão, e aqui tem uma decisão tua que é interessante, que é a decisão de manter a violência, na maior parte do tempo, oculta, manter os agentes de repressão ocultos. Nós dificilmente vemos o rosto, ou quando vemos um breve relance. Isso sempre existiu dentro da tua cabeça quando tu planejou o filme, desenfatizar, digamos assim, os agentes da violência e dar ênfase aos agentes da revolução? A ideia era essa, é dizer que, olha, eles estão por aí, né? A gente passou por nesse tempo recente, é isso, né? Eles estão onipresentes, né? Quando você coloca a figura naquele determinado momento, parece que quando eles saem, a violência acabou, né? Então, na verdade, o não mostrar, né? Você nota que os enquadramentos são mais ou menos fixos e eles estão constantemente olhando para fora do quadro, né? Mesmo dentro de casa, eles dão uma olhadinha assim para ver se não tem ninguém escutando. Então, eu acho que eles estão 100% presentes, né? E, e já aproveitando esse seu gancho, né? Que você introduziu na primeira pergunta, a violência está aí, né? A violência está aí no silêncio, né? No medo, no silêncio, nessa tensão do dia a dia vai crescendo, de você não poder falar, de você não poder escutar, né? De você não ter notícias, de você estar isolado, né? É um pouco por aí. Esse teu aceno, né, dos personagens olharem para fora do quadro é um detalhe muito discreto, muito inteligente, porque, como eu falei, né, o filme você também trouxe, o filme tem uma sutileza de mascarar essa violência. Eu não diria mascarar, eu acho mascarar o termo errado, mas de sugerir a violência sem mostrá-la até o momento em que mostrar é necessário. E isso me leva a uma pergunta de um colaborador meu que assistiu ao filme no Cine BH, e eu vou tentar equacioná-la dessa maneira. Porque teu filme ele é um retrato objetivo, e a tua objetividade é feita pela historicidade, mas ao mesmo tempo ele também é subjetivo, porque ele é contado através de epístolas. E como é conciliar esse trabalho objetivo e subjetivo dentro de uma linguagem cinematográfica em que tudo parece se confundir? Legal, Matheus, Márcia, é porque a pergunta tem a ver com cinema, né? O barato do cinema é justamente esse encontro ali no set desse trabalho de câmera com esse trabalho de ator. É, isso foi pensado, né? E foi impactado também, mas também, objetivamente, por ter sido filmado no meio da pandemia, né? Da gente não poder aproximar muito dos atores, a equipe, né? Todo mundo de máscara. Eu estava comentando, não sei onde também, a preparação dos atores foi toda feita online, né? Encontrei com os atores 2 dias antes no set. É, então existe essa
eu sei que talvez pudesse gerar essa estranheza, né? Até mesmo essa coisa deles isolados, né? A câmera recua um pouco, né? Não tem aquela questão tradicional, por exemplo, de um diálogo, de ser plano e contraplano, né? Porque o plano e contraplano ele é muito bom, porque o plano e contraplano, 360 graus da cena, você está dentro do filme, né? Quando você faz assim, né? E quando você não faz isso, você, vamos dizer assim, joga os atores contra uma parede e fica lá com a câmera frontal, você não sabe o que tem ali atrás da câmera, né? Você não sabe quem está olhando, porque pode ser alguém observando eles, né? Então, outro jornalista comentou também essa questão, o momento quando o ator fala para a câmera, né? A câmera somos nós, né? E ele está ali nesse momento angustiado e tal, e querendo que alguém ouça ele e conversar com alguém, né? Uma oportunidade que eles não estavam tendo ali na clandestinidade, né? Então é isso. Eu não sei, Márcio, se eu descobri, se eu respondi essa pergunta, eu me perdi aqui nos. Não, mas você me deu um insight muito legal, porque essa tua decupagem, eu acho até mais interessante do que plano contra plano, vou ser bem honesto. Na realidade, todas as formas de decupagem que extrapolam o burocrático do plano contra plano, para mim, sempre me atrai. E quando você menciona que eles são colocados contra a parede, eu já sinto quase como se é um interrogatório cinematográfico diante dos personagens, dado a natureza do filme. E você mencionou a pandemia, era um detalhe que eu não conhecia, que eu desconhecia sobre o filme. Deve ter sido muito desafiador filmar durante a pandemia, como você mencionou. Eu acho que é um tema que é bem recorrente e parece associado com um filme que fala sobre personagens que estão fechados dentro de suas verdades. Eles não podem, né, expressar-se para o mundo de fora. E esse teu preparo, esse teu trabalho com os atores realizado online, você, claro, você já teve outras experiências em outros trabalhos, mas qual é a particularidade de você preparar atores como nós estamos conversando agora? É interessante, Márcio, isso, né? Eu gosto muito dessa questão do trabalho do ator e, e a gente sempre dizia isso nos encontros, assim, gente, vamos trazer isso para o filme, vamos trazer, porque a gente estava com medo, né? Na pandemia, era o governo Bolsonaro, aquele negacionismo, somatizar mesmo, né? Aquele momento mesmo, né? Ameaça à democracia, aquilo tudo, né? Algumas coisas sendo censuradas, né? A gente teve filmes censurados. De novo, né? Imagina, de novo, a gente achou que isso não voltava, né? E a gente sabe que é cíclico, né? Vai e volta, né? Então, isso assusta. E isso veio, sabe, Márcio, mas foi isso, assim, a gente leu o texto, a gente estudou a história das pessoas reais, leitura de roteiro, muito essa coisa do estudo, né? E algumas indicações de um trabalho físico muito rápido antes dos atores entrarem em cena. Por exemplo, aquela coisa, né, que é quase um jargão dos atores entrarem cansados em cena, né? Sempre fazer algum exercício físico e entrar em cena como uma forma assim do ator aceitar que o personagem venha, né? Isso já é um jargão assim de preparação de elenco. E a coisa do cinema, que eu acho também que se lembrou aí essa coisa da decupagem, para o ator é mais difícil quando você interrompe a cena toda hora, né? Às vezes para fazer um plano de cobertura, um plano de contraplano. Como eram esses blocos, o que acontecia? Os atores, eles tinham as falas do roteiro, mas eu falava com eles, gente, mas tem uma fala antes e tem uma fala depois, né? Não é assim. Então, às vezes, a gente armava tudo e eles começavam a conversar. E eles sabiam mais ou menos que ponto que começava o essencial da fala. E em alguns momentos a coisa estava tão boa que eu falava, cutucava o fotógrafo, o cara do som falou assim, liga a câmera, né? Hoje em dia a gente tem isso digital, a gente pode filmar, né? Eu ainda sou da época da película, que era tudo contadinho, né? Então teve assim momentos interessantes. Claro, muitas vezes na montagem ficou ali justo no objetivo da cena, mas muita coisa trazida desse momento que os atores achavam que a câmera não estaria ligada, assim, sabe?
esse fato de a câmera estar ligada, sem os atores saberem que está ligada, isso também me remete a um tema do filme, que é o tema da vigilância, né? Eu acho que a paranoia, eu gosto muito quando o filme tem uma quebrada, você tem você tem um rigor de decupagem em determinado momento, aí de repente aquilo ali vira algo mais paranoico, que você começa a ver o mundo enxergado lá de fora, meio a conversação do Francis Ford É, Coppola, por exemplo, é, e trazer essa paranoia do voyeurismo, da vigilância constante, foi um momento assim que, pô, achei bem interessante como tu trabalhou tanto sonoramente quanto você é, trabalhou também imageticamente. Tu pode comentar mais a respeito? lembrei aquela a cena clássica, é ótima, né? A cena do pai, né, encontrando com o colega do Zé de Cima, né? Aquilo é conversação, né, gente? E tem também, assim, que teve muita coisa da preparação, em alguns momentos ficou, da cena, a conversa está fora de quadro, né? É, é, Às vezes a cena está vazia e a conversa começa e eles entram em quadro, né? Ou então está acontecendo no quadro, aquela cena que a mãe e o pai recebem o cara, né? Que vem a ser o Gilberto, né? O irmão dela. Então eles saem também do quadro e a conversa continua. Isso é muito interessante, né? Esse jogo é muito interessante porque tem essa questão dessa indexilidade fotográfica, vindo da fotografia e do cinema, a gente acredita que a gente está lá, né? Mesmo quando é um filme de época, né? Então, essas estranhezas do som, né? Esse choque entre o som e a imagem, às vezes tem um impacto muito legal, né? Na dramaturgia do filme. Eu gosto bastante, assim, né? E tem no sentido de colocar no espectador interrogações que ele ainda não tinha, né? Da minha experiência, por exemplo, assistindo ao filme, pelo menos durante a primeira hora, eu via muito um retrato de uma retirância forçada, de uma clandestinidade e uma realidade do Nordeste. Eu estou aqui em Fortaleza, então eu consigo me identificar, me posicionar nesse aspecto. Mas aí, quando você quebra, né, essa nossa relação com o filme, de repente o filme vira outra coisa. Eu acho legal essa virada de jogo. Acho uma decisão muito inteligente. Eu queria te fazer uma pergunta que provavelmente você respondeu várias vezes, mas não respondeu para mim. Por que o Zé Carlos? Como é que você chegou ao acesso ao Zé Carlos? E eu acho também significativo o fato do Zé, né? É o nome mais popular, um dos nomes mais populares brasileiros e que acaba sendo uma metonímia do povo brasileiro esquecido. Mas por que especificamente o Zé Carlos, a Beth, o Gilberto? É, Massa, é uma história real, né? E é uma história que a gente aqui em Minas, né, a família do Zé é uma família de classe média, até uma classe média alta, de intelectuais católicos de esquerda, né? O pai era um jurista, professor de direito e tradutor, né, dessa literatura de esquerda católica, Bernanos, é, é um cara muito conhecido. E ele era o cara conhecido. E o filho na militância, né? A gente sabia um pouquinho dessa história. E essa história era muito confusa, né? Porque muita gente, em determinado momento, achava por que que tantas pessoas, a pergunta, né? Por que que tantas pessoas caíram, né? Morreram por causa do Zé, né? Assim, entre aspas, né? Ele ia, as pessoas eram presas, né? E, e por muito tempo, por exemplo, as pessoas da militância sabiam que não eram ele, mas muito tempo desconfiaram da esposa, né? Como se ela fosse informante. E aí essa história tem uma reviravolta, já na abertura nos anos 80, o irmão vai lá à casa da Beth, bebe e ele confessa que era o informante, ela convence ele a ir no Tortura Nunca Mais, aí ele revela esse grande segredo, né? Porque em função dessa infiltração, assim, morreu Onestino Guimarães, Gildo Lacerda, Paulo Sturzo, vários estudantes, né? Então você vê, é uma história que vem com esse livro do Samarone Lima, né? José Carlos Novaes da Mata Machado. É um livro reportagem e que ele consegue amarrar essa história, né? Então é isso, é uma história, Márcio, já conhecida, né? E há 20 anos atrás que eu tomei contato, que eu ganhei o prêmio lá de Roterdã, do Robert Balls, e eu venho tentando fazer o filme, né? Porque eu tenho
uma lista de 1001 filmes para assistir antes de morrer. E eu pergunto sempre nas minhas entrevistas para vocês, artistas, elenco, para que vocês me digam um filme que permita nos conhecer mais sobre vocês, um filme que você ama bastante para você indicar para uma pessoa. Nossa, Márcia, é aquela coisa, todo mundo deve te falar isso, né, que é difícil e que imagina, eu sou cinéfilo, cineclubista, e hoje em dia essa maravilha, né, da gente poder ter acesso àqueles filmes, querer rever vários filmes. Mas olha, me veio outra de perguntar, assim, eu diria sei lá, me veio outro dia o Melancolia do Lars von Trier, por exemplo, que eu acho que é um filme que fala muito disso que a gente está vivendo hoje, né? Essa sensação de fim de século, né? Que a gente chama de fim de mundo, né? Quer dizer, isso é muito, que é uma sensação interessante, que, né? Que parece que agora, né? A gente está com essa impressão de que o mundo vai acabar, essa coisa que, e é uma impressão que vem desde a classe média, né? No ser humano. E acho que melancolia traduz muito esses nossos tempos atuais, né? Essa essa sensação de quão pequenos e, e inúteis a gente é diante da natureza, diante do mundo, né? Eu gosto muito do Melancolia. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse bate-papo. Sucesso para a carreira do filme aqui no Brasil. Um abraço.